Quartos anos, tudo bem com vocês? Vamos começar a corrigir a atividade 2 que a tia Dani deixou para vocês? A atividade 1 de matemática a gente fez junto com vocês aí na aula, tá? Então vocês vão prestando atenção no vídeo anterior que a tia Dani e a tia Lígia foi dando a resposta para vocês, é só preencher, tá certo? Porque a gente pegou o barbante, nós fizemos juntos, tá? Agora a atividade 2 é pra gente poder e fazendo junto também. Agora a gente corrige agora, depois que vocês pegaram os barbantes. Então, exercício 1: pega o barbante azul e vermelho, igual esse que a tia Ni colocou aí. O barbante vermelho cabe quantas vezes no comprimento do barbante azul? Então, nós sabemos que o barbante vermelho cabe 2 vezes no barbante azul, correto? Então, espero que vocês tenham acertado. B. A partir da comparação entre os dois barbantes, o que foi possível concluir sobre suas medidas? É possível perceber, concluir que a medida do vermelho é a metade do azul, Ou seja, ele corresponde a 1/2. Tá certo? A fração de 1/2, 1 sobre 2, igualzinho tá aí. Exercício 2. Compare os comprimentos dos barbantes azul e verde, tá? Então, quem pintou o barbante, quem fez aí, vamos comparar. É possível afirmar que o barbante verde tem um comprimento igual a 1/4 do comprimento do barbante azul? E aí, o que vocês acham? Sim, a medida do barbante verde é 1/4 da medida do barbante azul, explique como pensou. Então, vocês vão fazer a explicação que vocês quiserem. Vocês podem fazer como a tia Dani fez, que ela foi dobrando, pegou o verde, colocou no azul e foi dobrando o azul no tamanho do verde, E aí, vocês têm a quantidade de 1/4, tá certo? 3. Letra C. Qual é a medida do comprimento do barbante verde? Então, o barbante verde, nós podemos considerar um tamanho de 25 centímetros, tá? Não é 1 metro ainda. Ele é 1/4 de 1 metro, certo? Exercício 3. Compare os comprimentos do barbante amarelo e azul. Quantas vezes o barbante amarelo cabe no comprimento do barbante azul? Então, vamos lá. O barbante amarelo vai caber 5 vezes no comprimento do barbante azul. Tá bom? Então, qual é o comprimento do barbante amarelo? Então, o barbante amarelo é de 20 centímetros, tá? Como chegou a essa conclusão? Da mesma forma, vocês vão fazer aí a respostinha de vocês. Como vocês chegaram a essa conclusão? Ok? Exercício 4. Então, aí tinha uma tabela para vocês completarem com o tamanho dos barbantes. Então, nós sabemos que o barbante azul ele tem 100 centímetros, 1 metro, O barbante vermelho tem 50 centímetros. O barbante verde tem 25 centímetros e o barbante amarelo tem 20 centímetros, tá bom? Então, completa aí a tabelinha de vocês. Número 5. Tome como base os barbantes da tabela do item 4. Então, olhando a tabela aí, a gente tem que responder verdadeiro ou falso nessas perguntinhas, nessas questõezinhas aqui, tá? O comprimento do barbante azul corresponde ao dobro do comprimento do barbante vermelho? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, Então, o barbante azul é o dobro do vermelho. O comprimento do barbante azul é 5 vezes maior que o comprimento do barbante amarelo? Sim, também, Nós vimos que o amarelo corresponde a 1/5. O comprimento do barbante verde corresponde à 1/5 parte do comprimento do barbante azul? Não é. É o amarelo, A 1/5 parte. D. O comprimento do barbante verde, o pedaço do barbante
Opa, desculpa. O comprimento do barbante verde corresponde à quarta parte do comprimento do barbante azul? Sim, né? Ele é um quarto do barbante azul. E agora o número 6. O 6 agora, gente, ó. Suponha que na representação a seguir o pedaço de barbante esteja esticado e tenha a medida de 10 centímetros. Responda. Letra A. Quantas vezes esse pedaço de barbante de 10 centímetros cabe em 1 metro? E daí, quanto cabe? O barbante de 10 centímetros cabe 10 vezes em 1 metro. Então, de 10 em 10 até 100, né? Porque 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. B. Quantos centímetros cabe em 1 metro? Acabei de falar, né? Em 1 metro cabe 100 centímetros. C. Agora para completar a frase. Quantos milímetros cabem em 1 centímetro? Cabem 100, em 1 centímetro cabe 10 milímetros, né? E em 10 centímetros, quantos cabem? Cabem 100 milímetros. E em 1 metro, cabem 1000, tá bom? Então, vocês estão vendo que foi multiplicando. E ele foi adquirindo o quê? Um zero a mais, não é verdade? D. Agora, considere esse mesmo pedaço de barbante como um todo referência. Lembra da fração? Divida-o em 5 partes iguais. Que fração do todo referência representa cada parte? Então, se vocês verem aí, a Tia Ni colocou um pedaço, uma linha aí e dividi em 5 partes. Então, cada parte desta linha eu vou chamar o quê? De quinta parte ou 1/5, tá? Qual é a medida de comprimento de cada uma das partes? Então, a medida de comprimento corresponde a 2 centímetros, tá? 7. Pode-se dizer que o barbante vermelho tem meio metro? Sim, porque ele é a metade, né, de 100. Justifique. Então, vocês vão escrever o porquê que vocês acham que esse barbante vermelho eu posso chamá-lo de meio metro. Não tem 1 quilo, não tem meio quilo, que é 500 gramas. Por que esse 50 centímetros eu posso chamar de meio metro? Tá? Então escrevam aí o porquê de vocês. Moçada, exercício 8. Preencha os quadros com as medidas indicadas que faltam. Então vejam aí que a Tia Ni completou. Então, medidas em milímetros, ficou 10, 20, 30 até 100. Medidas em centímetros vai ficar 1, 2 até 10, tá? Por quê, tia? Porque a cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. Pega uma régua de vocês aí. A cada 10 risquinhos eu tenho um novo número. A cada 10 risquinhos eu tenho um novo número, tá? Agora em centímetros para metro. 100 centímetros corresponde a 1 metro. 200 centímetros, 2 metros e assim vai, tá? É só vocês dividirem aí por 100 que vocês vão encontrar a metragem desses números, tá? Então ficou de 100 a 1000 e de 1 a 10, igualzinho tá aí ao lado, ok? 9. Na representação dos barbantes A e B, temos a medida de 16 centímetros em cada um. Divida o comprimento do barbante A em 2 partes iguais e o barbante B em 4 partes iguais e responda as questões. Então aí vocês têm o barbante A verde e o barbante B verde. Indique na representação fracionária cada uma das partes em que foram divididas os barbantes A e B. Então vejam que a Tia Ni colocou aí. Eu coloquei a marcação central, ou seja, eu dividi os dois em 1/2, né? Quer dizer, eu dividi um barbante A em 1/2 de cada lado. Então ele foi dividido ao meio. O outro barbante B, a tia colocou uma marcação, são quatro marcações. Eu dividi em 1/4 cada um, tá bom? B, 16 centímetros correspondem a quantos milímetros? Ó, nós estamos falando, né? Pega a régua de vocês aí.
de 16 centímetros, são então do 0 até o 16. Quantos risquinhos tem aí no meio? Então, aí neste 16 centímetros, nós vamos ter 160 milímetros. Se vocês forem contar, cuidado para não pular aí os números, hein? A metade ou 1/2 do comprimento do barbante A corresponde a quantos centímetros? 8 centímetros, né? Escreva, porque ele tem 16 centímetros, então se ele é 1/2 de cada lado vai ter 8 centímetros. Escreva essa mesma medida em milímetros. 8 centímetros, então 1 centímetro tem 10 milímetros. Se eu fizer 8 vezes 10, eu vou obter o resultado de 80 milímetros, tá bom? 80 milímetros do barbante A corresponde a que fração do todo referência? Muito fácil, a gente já está vendo que se 8 centímetros é a metade de 16, então 80 milímetros, que ainda é 8 centímetros, que é 1/2 de 16, então esses 80 milímetros representam também 1/2. Confuso, né, gente? Calma que vai melhorando, a gente vai entendendo mais, tá certo? O desafio. Dentre as 6 opções enumeradas, escolha a figura que deve ocupar a última posição na terceira sequência. Quem conseguiu fazer? Olha, eu e a tia Dani fizemos aqui, a gente não tinha a resposta dela, de jeito nenhum. Nós duas aqui ficamos discutindo, é 1, é a 2, mas é a 1. Nós montamos aqui e deu a resposta 1, tá bom? Então é o bonequinho número 1 que vocês devem encaixar aí no ponto de interrogação. Vocês podem desenhar também, tá bom? Agora, o que vocês farão? Vocês farão os exercícios de casa da página 168 e 169. O exercício 1 está pedindo para vocês completarem os espaços com a medida ou a leitura da medida, tá? Então, 2 metros são 200 centímetros, né? Desculpa. Ou vocês podem escrever 2 metros. B, 20 centímetros. Escrevam aí com palavras. C, 34 milímetros. Escrevam com palavras. D, está escrito com palavras e vocês têm que colocar o número. C, 276 centímetros. F, 76 milímetros. G, 104 centímetros. E H, 2 metros e 30 centímetros. Depois é bem gostoso, vocês têm que medir essas linhas vermelhas, esses pedacinhos de barbantes, e com a régua de vocês e colocar o tamanho de cada um na linha de baixo, tá bom? Exercício 3, considere cada representação de pedaço de barbante como um todo referência. Divida conforme o indicado em cada item e escreva a sua representação fracionária. Então, vocês vão pegar a régua, vão dividir esse primeiro barbante vermelho em 8 partes. Depois, cada parte que foi colocado aí, quanto representa? Qual a representação fracionária dele? 1/8, tá? O de baixo, pega a régua média aí, o tanto que tem, divide por 3, faz as divisões, 3 partes desse barbante. Depois que fez, coloca qual é a representação fracionária deste barbante, de cada parte deste barbante. A mesma coisa no C e no D. 4 e último, a representação do pedaço de barbante mede 9 centímetros de comprimento. Divida esse comprimento em 3 partes iguais e responda as questões. A. Indique com a representação fracionária cada uma das partes em que o barbante foi dividido. Então, se ela foi dividida em 3 partes, cada parte vai chamar como? 1, tananã. B, 9 centímetros. Quantos milímetros tem? C, a terça parte, ou seja, 1/3 de comprimento do barbante, corresponde a quantos centímetros? Ainda do C, escreva essa medida em milímetros, tá? Então, vocês vão fazer em centímetros e depois milímetros.
D, quanto mede um segmento que tenha o dobro da medida do comprimento do barbante? E o triplo? Então, vocês vão colocar aí para mim também. Na próxima aula a tia vai corrigir e aí nós vamos começar um outro tema, tá bom? Que também não é difícil não, são os decimais que vocês já sabem, tá? Um beijo e boas atividades!